livro Fonte Viva, que se chama Renasce Agora. Eu vou ler o tema, para ficar mais fácil. Renasce agora. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso está em João, capítulo 3, versículo 3. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos. Dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço anualmente. Anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por ti mesmo, nos domínios da sua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência tirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desanovelar o coração, a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições, mas, se descemos à praça, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui, dentro de nós e em torno de nossos passos, a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? Reinicia o esforço da compreensão. Alguém te não entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertativa do Mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Essa é a mensagem de hoje do livro Fonte Viva. E aí ele nos fala, eu procurei o significado de renascer no dicionário. E dentre vários significados que tem a palavra renascer, um deles é renovar-se, recuperar-se, corrigir-se, reabilitar-se. Nesse sentido, eu acho que a gente vai usar, nós vamos usar a palavra renascer, no sentido de recuperar-se, de corrigir-se, de reabilitar-se principalmente. Porque, como ele diz aqui, como Jesus disse no Evangelho, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Esse nascer de novo, não só no sentido de reencarnação, não só no sentido de que nós temos que desencarnar e reencarnar e que vamos reencarnar várias vezes até que a gente possa, aos poucos, ir progredindo, corrigindo os nossos erros. Mas no sentido também porque onde está o reino dos céus? Ele é alguma coisa fora de nós? Ele está em outro lugar? Não, o reino dos céus, o reino de Deus está dentro de nós mesmos. E é lá dentro da gente que a gente vai ter que procurar esse reino, porque a impressão que dá sempre que a gente fala em procurar e entrar no reino dos céus é como se ele fosse uma coisa alheia a nós, como se ele estivesse fora de nós mesmos, como se o reino de Deus fosse uma coisa que existisse num espaço físico, digamos assim. Mas ele não existe em outro lugar. O reino de Deus está dentro de nós. E é dentro de nós que nós vamos ter que achar esse reino de Deus. E como que a gente vai chegar até esse reino de Deus? Através da nossa reforma, através desse renascimento espiritual, através de um encontro conosco mesmo. Porque eu acho que com o passar dos anos, com as reencarnações sucessivas, a gente foi deixando dentro da gente, nós temos coisas muito arraigadas em nós. O nosso ego é uma coisa muito grande, ele nos engana muito.
A gente tem a percepção, a nossa percepção de realidade é muito alterada em função do nosso ego. E nós não temos a real percepção do que é esse mundo de Deus. Esse mundo de Deus está lá dentro da gente, cabe a gente encontrá-lo. Cada um de nós vai encontrar esse reino de Deus dentro de si mesmo, através dessa busca por uma consciência maior. A partir do momento que nós tomarmos consciência de quem nós somos, daquilo que nós somos. E nós somos o quê? Seres criados para evoluir, seres criados para ser uno com Deus. Então, eu li aqui num texto que eu pesquisei, e é um texto muito interessante, apesar de não... vocês nem me perguntem quem escreveu, porque eu não sei. Eu procurei esse texto, achei esse texto na internet, e é um texto muito bom. E ele fala que justamente isso, que Jesus, quando ele veio, ele diz aqui numa passagem, que Jesus ele não nos chamou para ser cristãos, ele veio exortar-nos a ser cristianizados. E é exatamente isso. E quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, é exatamente isso. Jesus não veio aqui para nos chamar a ser cristãos, ele veio nos ensinar a ser cristianizados, ele veio exortar-nos, fazer com que nós aprendêssemos a ser cristianizados, fazer com que nós conseguíssemos ser perfeitos. Ele não veio aqui dizer que ele era o melhor ou nos ensinar algumas coisas. Ele veio nos ensinar o caminho da perfeição. E o caminho dessa perfeição qual é? Exatamente a cristianização. É só através do Evangelho, através das aplicações da lei de Deus, é que nós vamos conseguir nos renovar. Que nós não vamos conseguir essa renovação, esse renascimento, esse crescimento, se a gente não aplicar o Evangelho em nossas vidas. Se nós não nos cristianizarmos, como ele disse aqui. Porque ele diz, o reino dos céus está dentro de nós. Jesus conclamou as pessoas a despertar, a mudar, a arrepender-se. Então, é isso exatamente. A gente só vai renascer a partir do momento em que nós conseguirmos mudar, em que nós conseguirmos nos arrepender de verdade daquilo que a gente fez. E essa palavra arrependimento, ela é interessante porque o arrependimento, Jesus usava a palavra aramaica tobe, que significava retornar, voltar para Deus. Era esse o significado da palavra tobe. E que depois foi traduzida para arrependimento, mas na verdade seria retornar, voltar para Deus. E é isso que acontece, porque quando a gente está fora do caminho que nos leva ao ser divino, que nos leva à divindade, que nos leva a ser uno com Deus, nós temos que voltar a esse caminho, nós temos que retornar para Deus. Não é isso que a gente tem que fazer? É retornar para Deus, é isso que é o objetivo de todos nós. E assim, Jesus também, quando ele veio, ele em nenhum momento ele disse que ele era um ser humano. Nós é que somos deuses, como ele mesmo colocou, todos vós possuís deuses. Ele não disse, nós é que dissemos que Jesus é igual a nós e que ele era um ser humano. Não, é que ele disse que nós temos condições de ser deuses a partir de um aprendizado, a partir de uma reforma, a partir de uma mudança, a partir de um renascimento nosso. Por isso ele disse que nenhum de nós encontrará o reino de Deus se não nascer de novo. Mas esse renascimento não só no sentido de reencarnação, no sentido de renascimento de consciência, no sentido de despertar da consciência. Eu acho que esse é o sentido melhor. O sentido de despertar da consciência. Que a partir do momento em que nós despertarmos a nossa consciência, que nós tivermos a consciência de que nós estamos aqui cumprindo um plano, que temos um planejamento, e que o nosso objetivo final é retornar a Deus, é sermos co-criadores um dia com Deus, é retornarmos à divindade, nesse momento a gente vai poder ter condições de arcar com esse renascimento, porque o renascimento é uma coisa difícil. Renascer significa deixar velhos hábitos,
descobrir o homem novo que existe dentro da gente. São coisas que a gente ainda não consegue fazer hoje, que hoje nós ainda não conseguimos. A gente está tentando, todo mundo está tentando, aos pouquinhos a gente vai caminhando, passo a passo, a caminhada é lenta. E é como ele diz ali no livro, nós temos 365 dias por ano para começar essa caminhada. Só que a gente está sempre deixando para depois, né? Amanhã eu começo, depois eu começo. Ou sempre deixando, como num outro texto que eu vi aqui do Emmanuel, que ele diz que a gente está sempre deixando para fazer isso na hora que, não, deixa para depois, na hora que morrer. Só que eu não sei se eu morrer amanhã, eu sei se eu vou desencarnar amanhã ou depois de amanhã. Então eu estou sempre adiando o meu renascimento, a minha reforma, o meu progresso para amanhã. Mas a gente não sabe se a gente vai ter o amanhã. Nós vamos ter um amanhã lá no mundo espiritual? Sim, vamos ter um amanhã no mundo espiritual, a gente vai acordar lá. Só que aqui, com os nossos aqui, com aqueles que estão a caminho conosco, se a gente não aproveitar as oportunidades que nós temos agora, nós vamos ter que novamente, em uma outra encarnação, talvez ter que fazer tudo de novo, porque nós não aproveitamos a oportunidade. E às vezes a gente acaba sendo aluno retardatário, né? Porque você fica várias encarnações fazendo a mesma coisa e não aproveita essas oportunidades que a gente tem. Muitas vezes a oportunidade ela vem até nós e a gente não percebe, a gente deixa passar, a gente deixa para amanhã, para depois de amanhã, o ano que vem. Então a gente vai sempre adiando esse momento dessa reforma. Porque ela é difícil, lógico que ela é difícil a gente se reformar, é difícil a gente deixar para trás aquilo que a gente foi, é difícil a gente recomeçar, claro, com certeza. E foi isso que ele disse aqui, que eu achei também muito interessante, que tal é verdadeiro significado de renascer, morrer para o passado e para a velha consciência do eu, mediante a mudança da consciência. Ao contrário, ele diz que renascer é justamente isso, é morrer para o passado. E Emmanuel também coloca isso em outro texto dele, que renascer é isso, é deixar, é morrer para o passado. O passado tem que morrer, nós temos que começar daqui para frente. E a gente fica muito preso muitas vezes ao passado, e nós não conseguimos caminhar, porque a gente fica preso no passado. Isso é muito comum. Principalmente através das reencarnações, às vezes a gente fica preso a coisas que já aconteceram anteriormente, e nessa encarnação mesmo, porque a gente se culpa muito pelas coisas que a gente faz. E arrepender-se não é só se culpar, não é só dizer, eu sei que eu fiz isso de errado, eu sei que eu estava errado, não é só se lastimar. Arrepender-se é muito mais do que isso. Arrepender-se não é ficar lastimando aquilo que você fez de errado. Arrepender-se é você começar de novo, é você fazer de novo, é você começar novas práticas. Não adianta eu só ficar me lastimando e não dar um passo à frente para mudar aquela situação, para mudar a maneira de a gente ser, de nós sermos, né? Não adianta, eu vou ficar me lastimando pelos erros que eu cometi, pelas coisas que eu fiz, mas eu não dou um passo na direção de mudar isso. Eu deixo as coisas, é muito cômodo eu ficar o tempo inteiro me lastimando e não fazer nada para mudar, nada para alterar, nada para me mudar. Porque a gente quer muito mudar os outros, né? Mas mudar a gente mesmo é difícil. O erro está sempre no outro, é o outro que está errado, é o outro que fez isso, é o outro que fez aquilo. Nós mesmos, a gente nunca faz nada. Então, é isso que nós temos que começar a perceber, que o erro está em nós. Muitas vezes, nós temos que ver aquilo que nós erramos. Não adianta ficar me preocupando com o erro do outro, eu tenho que me preocupar com o meu erro. E, nesse livro da Reforma Íntima sem Martírio, ela tem uma frase aqui muito interessante, que ela diz: matar o homem velho, esse livro é da Hermance Dufour, psicografado pelo Vanderlei S. de Oliveira. Ela diz: matar o homem velho, extinguir sombras, vencer o passado, expressões que comumente são usadas para o processo de mudança interior. Contudo, todos sabemos, à luz dos princípios universais das leis naturais, que não existe morte ou extinção, e sim transformação. Jamais matamos o homem velho, podemos sim conquistá-lo, renová-lo e educá-lo.
E eu acho que é bem isso, porque não dá para matar o homem velho. Porque a gente fica se preocupando muitas vezes em dizer assim, eu não vou, poxa, eu fiz isso, eu fiz aquilo de errado, então eu não vou mais fazer isso de errado, eu não vou mais fazer aquilo. Enquanto a gente perde muito tempo se preocupando com isso, que eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, nós esquecemos que nós temos, antes disso, nos reeducar. Porque senão você acaba praticando mudanças de uma forma meio que obrigada, meio a contragosto. Aquilo não foi introjetado dentro de você, você não introjetou essa mudança, ela é só exterior, ela é só aparente. Porque você diz, eu não vou fazer isso, mas aquilo lá por dentro está te consumindo. Você não conseguiu ainda se reeducar. E você só consegue renascer de fato, de verdade, eu acho que a partir do momento que você consegue se reeducar, a partir do momento que você consegue fazer com que essa mudança seja uma coisa natural. Ela não vai te agredir, ela não vai fazer mal para você, ela não vai fazer com que você se sinta mal mesmo, agredido, não vai, sabe? Você não vai ter que ficar ali, não, eu estou fazendo isso, mas puxa, isso está me deixando tão mal, eu não queria estar fazendo isso. Não, eu acho que é a partir desse momento, a partir do momento em que você consegue se transformar, porque eu acho que isso é o mais importante, é você conseguir transformar. É esse renascer no sentido de que nós temos que nos transformar, é mudar de fato a nossa maneira de ser, de pensar, de agir, não da boca para fora, mas uma coisa muito interior, porque esse renascer, ele não vem de fora para dentro, ele vem de dentro para fora. Porque quando ele vem de fora para dentro, ele é uma coisa muito imposta. Você está se impondo aquilo. Você não assumiu, você não interiorizou, você não está agindo de acordo com... Você não está agindo espontaneamente. Você está sendo obrigado a agir daquela maneira. Isso violenta as pessoas. Então, as pessoas, no momento em que elas conseguirem interiorizar aquilo que elas colocam, aquilo que elas dizem, é por isso que Cristo dizia... é isso que ele diz, que a gente tem que ser cristianizado. E a partir do momento que você for cristianizado, você consegue interiorizar as palavras do Cristo, interiorizar o Evangelho em você. E só assim você vai conseguir descobrir esse reino de Deus que está lá dentro de cada um de nós. Porque a partir dessa mudança, a partir desse renascimento, a partir desse novo mundo que vai se abrir, da nova maneira que você vai aprender a lidar com as pessoas, que você vai tratar as pessoas, e tudo é causa e efeito. A maneira como você vai lidar, como você vai agir com o mundo, vai determinar a maneira como o mundo vai reagir com você. E se você conseguir mudar os seus padrões, mudar aquilo que você é interiormente, é a partir desse momento que você vai conseguir fazer com que o mundo também reaja dessa maneira. Eu acho que é uma via de duas mãos. Você reage de uma maneira e as pessoas vão reagir com você. Você não vai precisar, porque quando você é falso, quando você se impõe uma condição, quando você diz, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não, eu não vou mais agir desse jeito, eu não vou mais fazer isso, mas você está se impondo isso, de fato você não sente aquilo, porque o importante é sentir aquilo que você está fazendo. Não adianta eu me impor uma condição, isso vai soar falso, vai chegar uma hora em que as minhas atitudes, embora as minhas palavras sejam uma coisa, as minhas atitudes em determinado momento vão demonstrar para as pessoas que eu ainda não sou assim. E para você ser assim, você tem que sentir antes de falar. O sentimento é muito importante. A coisa mais importante é sentir aquilo que você está fazendo. Você tem que sentir que, de fato, você tem essa condição de se renovar, de ser diferente, de renascer, de deixar para trás aquelas coisas, aqueles hábitos, aquelas coisas que estão muito arraigadas ainda dentro de nós. Principalmente em relação ao nosso ego, porque o nosso ego é uma coisa assim impressionante, né? Ele desvirtua tudo, ele confunde tudo, ele vive num mundo irreal, ele é muito grande, né? Por isso que a gente fala, nossa, fulano tem um ego enorme. Mas porque o nosso ego, ele vem trazendo já isso a encarnações e encarnações, né? Isso fica escondidinho lá no nosso subconsciente, mas de vez em quando ele aflora. E nesses momentos em que isso aflora, às vezes a gente mostra quem de fato a gente é. Então, a partir do momento que nós conseguimos ter esse sentimento de
fato, o sentimento mesmo de que a gente mudou, de que a gente tem que mudar, interiorizar as palavras do Cristo, interiorizar aquilo que a gente está lendo ali no Evangelho, aplicar o Evangelho nas nossas vidas, é que nós vamos conseguir renascer. Renascer por um novo homem, renascer para um mundo melhor, renascer para esse reino de Deus que está dentro de nós. E aí sim nós vamos poder descobrir o reino de Deus que está dentro de nós, que é aquele reino de amor, de paz, de felicidade, a felicidade que todo homem procura, que não está em nenhum outro lugar a não ser dentro dele mesmo. Só que a gente passa a vida inteira procurando a felicidade aonde? Fora de nós mesmos, como se as felicidades estivessem no mundo, e não está, porque a felicidade está dentro de nós. Quando a gente se voltar para nós mesmos, quando nos voltarmos para nós mesmos e percebermos que essa felicidade está lá dentro, porque o reino de Deus está lá dentro de nós, que nós fazemos parte desse reino, as coisas ficam mais fáceis. É que é muito difícil a gente lidar com essas coisas abstratas. A gente sempre coloca o reino de Deus como se sendo uma coisa à parte. Eu acho até assim que o mundo espiritual a gente às vezes acaba colocando também como se fosse uma coisa à parte de nós, como se o mundo espiritual fosse à parte, tudo é à parte. E fica muito difícil, porque as coisas não estão à parte, as coisas estão aí. Nós estamos contidos em Deus. Eu acho que nós todos estamos contidos em Deus. É diferente. Deus não é uma coisa que está lá e eu tenho que chegar até Ele. Não, Ele está dentro de mim, dentro de cada um de nós. E a gente vai descobrir Deus à medida que nos transformarmos, à medida que mudarmos a nossa maneira de ser, à medida que nos cristianizarmos, como disse o Cristo, à medida que nós conseguirmos ser melhores do que nós somos hoje. É esse o objetivo, é sermos melhores. E a gente só vai ser melhor a partir do momento que nós nos renovarmos, que esse homem novo nascer. Porque esse renascimento também é isso, é renascer, é o homem novo renascer. Como ela diz, não existe extinção, não dá para você apagar aquilo que você foi um dia, não tem como. Não tem como apagar o passado, não tem como apagar aquilo que já aconteceu. Tem sim como você conviver com o passado, como você aceitar o passado, aceitar que as coisas aconteceram e tentar mudar daí para frente. Agora, você viver a vida inteira com remorso, ou a vida inteira, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu não devia ter feito assim, eu não devia ter feito daquele jeito, não adianta, porque nós vamos perder muito tempo nos lamentando, e esse tempo é precioso. A gente pode perder esse tempo de outra maneira, ao invés de ficar se lamentando pelo que já foi, pensar e melhorar daqui para frente. O que já foi, não tem como voltar atrás, não tem como refazer o que já está feito. Então, é o que ela fala aqui, a irmã, que você não adianta você achar que você vai matar o homem velho. Não tem como matar o homem velho. Você tem como transformar esse homem velho em algo melhor. Né? Porque como diz uma frase que eu não me lembro agora quem disse, mas no mundo nada se cria, tudo se transforma. E é verdade, tudo se transforma, nós nos transformamos, nós estamos aqui nessa caminhada para aprender a nos transformarmos, para aprendermos a sermos melhores do que nós somos um dia. Não posso ficar presa no passado. E uma coisa muito importante, eu acho que um passo muito importante para o arrependimento, para essa renovação, para esse renascimento, é nós perdoarmos a nós mesmos. Porque a gente fala muito em perdoar o outro, mas e a gente? A gente tem que aprender a se perdoar. Aprender a perdoar os nossos próprios erros, porque nós também somos humanos, somos falíveis, nós perdoamos o outro, mas também temos que ter a capacidade de nos perdoar. Porque se você não se perdoar os seus próprios erros, se você ficar a vida inteira se culpando pelas coisas que você fez, como é que você vai renascer? Como é que você vai progredir? Como é que você vai caminhar? Você vai ficar estagnado, você vai ficar parado no mesmo lugar, que você fica preso. É o que acontece às vezes com algumas pessoas. Por exemplo, Freud, quando ele colocou a teoria da histeria, ele dizia que os histéricos eles ficavam presos em determinada situação. E era isso que acontecia, porque o histérico muitas vezes, esse conceito vem mudando ao longo do tempo, mas a princípio era essa a teoria da histeria. Que o histérico ele ficaria preso em determinada situação.
Ele fica lá, aconteceu um determinado fato na vida dele e ele parou ali, ele se prendeu naquela situação, ele não consegue sair daquela situação. Então, e volta e meia ele volta àquela situação, e a situação acaba influenciando e afetando a vida dele inteira, porque ele não consegue caminhar, ele não consegue progredir, ele não consegue ir para frente. E a mesma coisa acontece com a gente, se a gente ficar preso em situações do passado. Nós temos que caminhar, nós temos que progredir, nós temos que renascer, nós temos que ir adiante. Não adianta eu ficar preso, me lamentando, me lastimando. Aquilo já foi, eu tenho que procurar corrigir o meu erro e caminhar. Essa reforma é dolorida? É. Renascer é doloroso? É. Mas nós não temos outra saída. O renascimento é uma coisa que é o único caminho que nos levará a conhecer esse reino dos céus, que é o reino de Deus, que é esse reino que está dentro de nós. Esse único caminho é esse renascimento interior. E esse renascimento é interior. Não é um renascimento. Cada um tem o seu, cada um vai passar pelo seu em determinado momento. Nós não temos como fugir disso. Pode ser nessa encarnação, pode ser em outra, pode demorar muito para alguns, pode ser mais rápido para outros. Tudo vai depender de cada um, da maneira como cada um vai se comportar, como cada um vai reagir, como cada um vai caminhar, procurar, encontrar essa paz tão esperada por todos. E está dentro de cada um de nós. Não adianta eu querer procurar essa paz, essa felicidade em outro lugar. Ela não está fora de mim, ela está dentro de mim. E é esse o sentido que eu vejo em renascer. É colocar, é você estar colocando o que há de melhor em você nisso. É você ter consciência de que você vai ter que continuar a caminhada. E se você ainda não começou essa caminhada, você vai ter que começar uma hora. E quanto mais a gente adiar, como o Emmanuel fala, quanto mais você deixar para depois, mais você vai estar sobrecarregando também os seus amigos espirituais. Porque eles têm que ficar ali, do seu lado, te incentivando. Você acaba sobrecarregando os seus guias, os seus mentores, que tem que ficar o tempo inteiro ali, te orientando e muitas vezes te levantando, te erguendo. Enquanto é um trabalho seu, próprio, de cada um, intransferível, não dá para transferir para ninguém, não dá para eu achar que alguém vai fazer isso por mim, porque não vai, eu vou ter que fazer esse caminho sozinha, não tem como, eu vou ter que começar a caminhar sozinha, que nem a criancinha, ela tem que começar a caminhar sozinha. Ela vai descobrindo o mundo aos poucos, não é? A criança, ela vai crescendo, ela vai aos poucos descobrindo o mundo. E a mesma coisa a gente, a partir do momento que a gente começar esse renascimento, a gente vai descobrindo um mundo novo, descobrindo coisas novas, descobrindo que existe um mundo muito melhor do que esse que a gente está vendo, do que a gente conhece. Um mundo de ilusão, né? Porque não é um mundo real. Mas é um mundo que a gente tem que estar nele para conseguir ir aprendendo passo a passo, progredindo, subindo cada vez mais. Então eu vejo renascer nesse sentido de que você vai caminhar para procurar dentro de você mesmo esse reino. Ele não está lá fora, ele não está em lugar nenhum, ele está aqui dentro. E só através dessa transformação, dessa minha vontade de mudar, dessa minha cristianização, desse meu... de adotar o Evangelho para você como código de vida, não só lendo o Evangelho, mas interiorizando, aplicando o Evangelho no seu dia a dia, na sua vida, perdoando as pessoas que estão com você, sabendo amar e respeitar todo mundo, e respeitar a si próprio, amar e respeitar a si mesmo, porque eu não posso amar e respeitar outras pessoas se eu não amar e respeitar a mim mesma. Quem não ama e não respeita a si mesmo não sabe amar e nem respeitar ninguém. Então, só a partir daí é que a gente vai conseguir mesmo esse renascimento. Dia a dia.
segunda-feira. É verdade, o regime a gente sempre começa depois, semana que vem eu começo, ou na outra semana, mas depois. E a mesma coisa a gente faz com esse renascimento, a gente vai sempre deixando para depois, para uma hora, não, ainda sou muito jovem, amanhã eu começo, depois amanhã, mas a gente não sabe, né? Eu acho que são pequenas coisas que acontecem no dia a dia, não são coisas grandes que a gente vai fazer assim. São coisinhas pequenas que às vezes a gente nem percebe. E eu acho que quando a gente tiver isso interiorizado dentro da gente, tiver essa mudança mesmo, que a gente conseguir sentir essa mudança, a gente vai ser uma coisa muito automática. Se alguém xingar, você não vai ter vontade de responder. Se você estiver no trânsito, alguém te fechar, você não vai brigar, você vai ficar quieto, porque são coisas que você já mudou. A gente já pode perceber que existem coisas que a gente já mudou, né? Então, nessas coisas que você já mudou, que elas são automáticas e que não precisa ninguém te dizer e que você não fica pensando antes de fazer, né? É, são coisas assim que você não vai dizer pra você, não, eu não vou falar porque eu não devo. Não, assim, é natural, você não fala porque você não sente nem vontade de falar. Eu acho que isso que é o sentimento mesmo. Você não tem mais aquele sentimento de beligerância, de ficar brigando, de ficar, sabe? Mudou, é automático, a coisa mudou dentro de você. Aí eu acho que é uma coisa adquirida mesmo, que você vai levar com você. Porque se você se forçar, se você se obrigar, não adianta. Na próxima encarnação esse sentimento vai voltar, porque você não mudou, você só mudou exteriormente, só a embalagem. O conteúdo é o mesmo. Sim. De nós mesmos. É. Uhum. Uhum. Como tem o caso que ela conta aqui. Sim, ele veio mostrar a nós o caminho da perfeição. Ele veio mostrar a nós o caminho da perfeição. Qual é esse caminho que deve ser seguido? Uhum. Principalmente. Lidar com as pessoas, porque é uma coisa muito difícil. É isso que é. Isso, eu não lembrava o nome agora. Tudo se renova, nada se cria, tudo se transforma. Eu não lembrava o nome. Aliás, eu sou horrível com nomes. Então, mas é isso, acho que. E a vida é assim, se você observar a natureza, observar tudo que existe no mundo, de fato tudo se transforma, as coisas se transformam. Ela não. Nada é assim
criado, nada vem do nada. Tudo vai se transformando. Uma coisa se transforma na outra, uma coisa se transforma na outra e assim sucessivamente. É a mesma coisa que a gente, né? A gente vai se transformando, até que um dia a gente vai chegar lá onde a gente pretende. Sim. 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 Com certeza. Céu. Sim. Essa transformação interior, interior. Sem ela, não vamos chegar a lugar nenhum.